Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje nós queremos iniciar o programa com um comentário do prefácio do livro que estará em destaque. É um trecho, um pequeno trecho desse prefácio que diz o seguinte: o conceito de múltiplas personalidades vem sendo estudado em praticamente todas as abordagens psicológicas, considerado em todas as grandes tradições religiosas e didaticamente explicadas pelas obras de Allan Kardec sob a perspectiva espiritual. É justamente o que o nosso convidado vem nos falar hoje, desse tema que é para nós intrigante, mas ao mesmo tempo é fascinante, porque fala da mente, fala do psiquismo, fala do que nós conseguimos fazer, né, tanto para o equilíbrio quanto para o desequilíbrio. Nós estamos aqui hoje com o Enéas Canhadas, que nos traz o livro Sarandi na Ciranda da Vida. Bom, Enéas, eu acho que esse tema, eu não errei muito nessa coisa de intrigante, fascinante, né? Sem dúvida, eu acho que são palavras que cabem. Cabem, né? Porque eu acho que mexe com a nossa curiosidade de aprender sobre a mente, sobre o psiquismo, que somos nós, né? E ajuda a gente a entender certas situações que estão por aí, né? E que, às vezes, até na nossa família. Sim. Né? É fascinante, porém, convém chamar a atenção para o fato de que é doente. Sim. Né? Então, é um fascinante que precisa ser tratado e cuidado. Um fascinante que é uma coisa, assim, extraordinária, mas no sentido, né, mais para o desequilíbrio do que para o equilíbrio. Sim, perfeito. Né? Bom, então vamos falar um pouquinho dessa... O livro é meio romanceado, meio não, ele é romanceado, né? Sim. Porque facilita o entendimento dessa situação, né? Ele foi feito assim porque ele queria dar informações de um fenômeno psíquico, mas com uma visão do mundo espiritual, podendo interferir nesse psiquismo, e também pensando que as informações didaticamente ou tecnicamente seriam muito mais difíceis e menos pessoas teriam acesso. Então, a ideia do romance é as pessoas entrarem na história sem ter que dominar tecnicamente esse ou aquele assunto. Você, por exemplo, como psicólogo, né, porque você é psicólogo clínico, a ideia desse livro foi em função da sua vivência como psicólogo de seus pacientes, então das histórias que você tratou, é isso? Foi. Na verdade, ele se baseou numa história de uma paciente. Então, alguns dados daí são da história dessa paciente e eu conversei com ela, eu mostrei para ela o livro já escrito para que ela visse, aprovasse, enfim. Né? Então, na verdade, é inspirado na história dela e, é claro, ele tem toda uma sequência do romance que não era da história dela, mas partiu, sim, de uma história verdadeira. Tá. Então, vamos falar um pouquinho do que é isso, né? Do que é multiplicidade de personalidades, porque é o que o livro trata, certo? É uma jovem que tem essa dificuldade que precisa controlar, ela não sabe como lidar muito bem com isso, né? Então, esse caso de múltipla personalidade pode ocorrer, em geral, a partir de alguns traumas, sejam morais, sociais, enfim, muito mais comumente que tem uma conotação sexual, né, de violência ou, enfim, de assédio, e em geral na infância, em que a pessoa tenta, vamos dizer assim, falando a grosso modo, a pessoa tenta se defender e podem surgir outras personalidades como uma espécie de defesa, né? Então, é uma espécie de maneira, é uma forma, não é uma espécie, é uma maneira pela qual a pessoa psiquicamente tenta se defender e tenta integrar, tenta juntar os pedaços em que ela se transformou emocionalmente, pelos traumas sofridos. Então, aí vai a curiosidade, né, nossa. Pegando, assim, do lado da doutrina espírita, né, pela ótica da doutrina espírita, a agressão é que desencadeia essa defesa ou essa multiplicidade
também ela já existia, esse desequilíbrio já existia e a agressão foi um gatilho para isso aparecer. Tem essa... Então, eu sempre considero dessa maneira. Certo. Que nós chamamos em psicologia de ego frágil, ou ego fraco, né? Seria um eu frágil. Certo. Né? Isso facilita para que traumas possam causar uma certa desagregação, que a gente chama, certa divisão, né? Então, tem sim esse fator e que nós sabemos que pode ser um espírito conturbado, conflitado e que vai passar exatamente por uma experiência dessa para poder se fortalecer, né? Agora, a psicologia, a psiquiatria explicam falando que é uma pessoa que não pôde suportar, né, de maneira saudável aquelas violentações acontecidas. As situações, né? As situações vividas. Então, é como se ela dividisse. Uma parte dela tenta sobreviver e a outra parte fica revoltada, mas fica lá quieta. Ou ainda uma outra parte fica lá magoada, sofrida e assim por diante. São maneiras de se defender. O psiquismo sempre procura defender o eu, vamos dizer assim, né? A lei de conservação, ou seja, a lei de autopreservação, né? Isso. Que faz parte do aprendizado, né, Enéas? Porque sim. Isso é tudo um aprendizado, na verdade. Sem dúvida. Sob a ótica espírita, são experiências que vão fazer desse espírito um espírito mais forte. Certo. Né? Mas tendo passado por esse tipo de conturbação, até mesmo de divisão psíquica. Agora, para a gente encerrar esse bloco, não sei se você consegue responder rapidamente, mas uma pessoa dissimulada, uma pessoa que na frente de um determinado grupo é de uma forma e em outro ele é de outra, isso é indício de uma multiplicidade de personalidade ou não? Não. Nós não podemos associar essas coisas porque nós vamos caminhar por caminhos aí indevidos e perigosos. São traços de personalidade, às vezes constitui um traço de caráter, um caráter que precisa ser melhorado, mas não se enquadra na ideia ou no fenômeno das múltiplas personalidades. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos falando desse assunto que é importante para o nosso aprendizado, para o nosso aprimoramento. Voltamos em segundos.